O Fabrício Bruno ainda joga assim ou já é a despedida dele? Contratou o Léo Ortiz exatamente para isso. O Flamengo já teve a antevisão do acontecimento. E é um jogo fundamental para o Flamengo. É um jogo importantíssimo. É a decisão do Flamengo na Libertadores. Eu tô provocando mesmo aqui, viu, Landim, para chegar lá na Caixa para ver se eles... Por favor. Você não pode falar, eu posso. Mas a Caixa, por exemplo, a Caixa cobra uma taxa de administração, Elinho, meu querido amigo Super Elinho. Se a Caixa não quiser vender, se trata de um terreno privado. E se tem um poder autoritário no Brasil, que pertence aos governos, ao chefe executivo, é a tal da desapropriação. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! É hoje Flamengo e Milionários. E a dúvida aqui é a seguinte: Fabrício Bruno, vai pro jogo ou não? Será a despedida dele do Mengão? Da torcida no Maracanã? Cara, tudo isso aqui agora com o debate do programa ESPN FC. É o seguinte, hein? Ninguém sabe se o cara vai pro jogo, porque saiu a notícia ontem que o Davi Luiz será titular junto com o Léo Ortiz. E aí, você colocaria o Fabrício Bruno, sim ou não? Cara, é o seguinte, hein? Se ele já está acertado com o West Ham, se eles não colocarem o cara em campo é porque já existe um acordo. Vai que o cara entra e vem um filho da mãe lá do time do Milionários e lesiona o cara. E daí? Melo negócio, Deus o livre, cara. São 15 milhões de euros, né? Então tem que pensar em tudo. Dá para o Flamengo vencer o Milionários mesmo poupando o Fabrício Bruno? Dá sim, é só a gente fazer gol. Tamo juntos, galera. Então vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixe aqui o seu palpite pro jogo de hoje. O meu é 3-0 Mengão. Tô confiante, hein? Vamos lá. Simbora. Isso é mágico, porque deu certo. Essa também, próxima pergunta era que eu ia fazer agora. Qual? O Fabrício Bruno ainda joga assim ou já é a despedida dele? Vamos. Eu acho que tinha que jogar. Se você está perguntando a minha opinião, ele está bem? Tá ótimo. Já assinou o contrato com outro clube? Não sei. Já teve alguma coisa? Sabe, se ainda não assinou, se ainda é atleta do Flamengo, tem que ir pro jogo. Uhum. E até porque é o último jogo da Libertadores que ele, se jogar, vai fazer pelo Flamengo, no Maracanã. Então, acho que, assim, eu colocaria pro jogo. Importante. Gosto do Léo Ortiz, gosto demais do Davi Luiz, mas, assim, se o cara tá bem, ele que tá nesse ritmo desse jogo, tem que ver o Léo Pereira, que também não jogou o último jogo, se tem já tá recuperado, mas a dupla para mim do momento bem fisicamente seria Fabrício Bruno e Léo Pereira. Só queria dizer que tá muito claro quem manda no vestiário, no ESPN FC, o presidente falou e a produção já mudou a nossa tarja. Quarteto mas foi dentro do que o Zinho tava falando. Sim, aí eu peguei esse gancho dele. Ele não é mágico, não. Então. Não, é que quando você falou, eu ouvi no postinho, senhor. Não, ele é excepcional esse quadrado aí, tá? O melhor, esses quatro são excepcionais jogadores. Vamos ver se vai virar o quadrado mágico. E parece que, pelas notícias, a indicação é que o Fabrício fica no banco e o Davi Luiz jogaria. Vamos ouvir o Braz? O Marcos Braz, né, falou sobre Fabrício Bruno. A proposta é uma proposta que o Flamengo está analisando, é uma proposta que a gente vê com bons olhos, que é justo. O jogador é uma proposta interessante para o jogador também, Premier League. E vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma proposta que o Flamengo está analisando, como é que a gente poderia minimizar essa perda, mas a gente vê com bons olhos. A gente precisa, com calma, ver quais são as possibilidades em que atendessem quem está comprando, quem está vendendo e o próprio jogador. Porque depois que você também vende o jogador, você começa a ter um risco. Provavelmente, se o jogador se desligar do Flamengo, próximos jogos aí, os próximos 2 jogos, sim, poderão ser os últimos jogos do Fabrício Bruno aqui no Flamengo, nesse ciclo. E aí, o impacto nessa saída, Pascoal? Possível. O Flamengo se preparou para isso, né?
contratou o Léo Ortiz exatamente para isso. O Flamengo já teve a antevisão do acontecimento. Primeiro porque teve uma certa dificuldade para renovar o contrato do Fabrício Bruno. Reconhecidamente, um zagueiro, talvez o zagueiro mais rápido que tem o futebol brasileiro, é o jogador que disputa na corrida com qualquer outro e chega na frente e se recompõe muito bem na defesa. Ele jogar aos 28 anos na primeira divisão, na Premier League do futebol inglês, é uma coisa que não acontece todos os dias. A essa altura do campeonato ir para lá, né? Porque eles estão levando quase que as sementes do Brasil, né? Sim. Os frutos estão verdes, eles já estão levando, as sementes também. Sim. Daqui a pouco eles vão levar. E quando levam um jogador pronto, uma fruta madura como é, a gente se estranha, né? Jogador de 28 anos, mas ele é um baita jogador, né? Ele é um baita jogador, ele vai fazer sucesso lá na Premier League, eu não tenho nenhuma suspeita a respeito disso. Eu só fico com essa impressão do Braz, a impressão final. Ele já está negociado, ele já sabe quanto vai ganhar, sabe onde vai jogar. O Flamengo achou justa a proposta, está tudo pronto para fazer o negócio. E aí é o seguinte, qual é a cabeça dele para jogar? Precisa sentir dele. Porque aí você tem aquele negócio. E se ele se machucar, como é que ficam as coisas? Exatamente. Quem é que vai arcar com isso? Mas ele vai querer chegar inteiro. Então tem muita coisa que passa pela cabeça do jogador. E o Zinho, que foi um brilhante atleta, um espetacular jogador, um craque do futebol, sabe que essas coisas influenciam diretamente. Ó, professor, não estou com a cabeça legal, puxa vida, fica no banco e recebe o cumprimento, o aplauso da torcida, porque eu acho que a passagem dele pelo Flamengo, ele vai ter mais 2 jogos, esse e o final de semana, perfeito? Mas a ida dele para o futebol da Inglaterra já está sacramentada. E aí, Mauro? Peso da saída dele, Zinho também estava dando. O Zinho só queria entender uma risada marota. O Pascoal fala, eu tenho esse campo de visão, que enquanto o Pascoal fala, o Zinho, como esse grande Big Brother no telão, ele já estava com a risada marota. E eu sei que vocês discordam tanto. Não, mas hoje não está tendo, né? Os assuntos são ótimos, mas eles bem, estão... A gente não discorda pro mal. A gente se discorda muito, amiguinho. Nessa eu já estou discordando dele. Opa, o que aconteceu? Nessa, é sempre ele que discorda de mim, né? Você viu que o Pedro Torre falou, um beijo pro Pedro Torre. Mas nessa eu discordo dele. Eu acho que o Fabrício Bruno tem que ir para o jogo. A janela não está aberta ainda, está na negociação. Está tudo bem encaminhado, que a gente já está vendo aí. Mas assim, ele é atleta do Flamengo ainda. Eu passei por isso. Eu jogando pelo Palmeiras, finais de Campeonato Brasileiro, de 94. Eu já tinha negociado com o Yokohama Flugels do Japão. Já tinha acertado o salário. O Palmeiras já tinha acertado o valor da venda. E eu falei, o quê? Eu quero jogar, quero ser campeão brasileiro novamente. Ah, não, pô, você vai ser campeão, porque você jogou a maioria dos jogos. Não, uma reta final, vou pro jogo. Eu acho que assim, o Fabrício Bruno, se tudo, eu acho que vai ser feita a negociação, ele vai se apresentar lá para julho, né? Final de julho. Então, assim, o período que ele ainda está no Flamengo, com o contrato em vigor, vai rescindir o contrato para se apresentar lá antes? Não sei. Acho que não. E é um jogo fundamental para o Flamengo. É um jogo importantíssimo. É a decisão do Flamengo na Libertadores. A decisão não vai ser lá no final de novembro, não. O Flamengo tem que ganhar amanhã. Tem que vencer o jogo amanhã. E o Flamengo é que projetou o Fabrício Bruno para ele ter essa proposta da Premier League. E aí eu vou concordar com o Pascoal. Não é normal. 28 anos, hoje em dia, 28 anos já é um veterano para você ir para o futebol europeu, principalmente a Premier League. E quem fez isso, dele ser convocado para a seleção brasileira? Mérito dele, potencial dele, qualidade dele, mas foi o Flamengo que oportunizou. O Flamengo, pela grandeza que tem, por disputar os títulos, por estar sempre em evidência, o projetou, ele com qualidade foi para a seleção, arrebentou nos 2 jogos amistosos, os times lá da Premier League viu. E, para minha surpresa, que hoje em dia é muito difícil acontecer, como o Pascoal falou, com 28 anos está sendo negociado. Mas tem 2 jogos importantíssimos, principalmente o de amanhã. Se ele está bem, eu não sei por quê. Não, vai poupar do quê? Poupar por quê? Vai pro jogo. Aí ele custou o número da camisa dele, 15 milhões de euros. Uhum. Ele foi vendido para o Flamengo por 15 milhões de reais. Que beleza, hein? Foi vendido por 15 milhões de euros com 28 anos. Gente, é um baita negócio. Um baita negócio. Fala, Mauro.
Não, até em homenagem a Dani Boaventura, que não está conosco hoje aqui. Beijo, Dani. Um beijo, Dani. A Dani é muito amiga da Letícia Marques e não sei se tanto também do Thiago Lima. Então, toda vez que a Letícia e o Thiago assinam uma matéria, a Dani põe a mão no fogo, fala, ela não erra. E ela já cravou, os dois aqui cravaram. Que está vendido. Não, que vai jogar. Que vai jogar. Que ele vai ficar no banco, assim como o Pulgar, o Eric. Então, esse quadrado aí também não deverá começar o jogo, os 4 pelo menos, né? Deve ser o Alan, ele já deu até entrevista. O Pulgar eu até entendo. Inclusive eu vi o Alan dando entrevista, acho que no Sport Center anterior e tal. Quando o cara começa a falar sobre o jogo e tal, você fala, ele tá no jogo, né? Ninguém escolhe um cara, nem a assessoria põe alguém que não vá jogar. Acontece, né? De um dia para o outro mudar. Mas então eu acho que não vai ter e o Fabrício também não. O que eu acho que o Fabrício está esperando, e o Flamengo também, é que o time venha, o West Ham, né? E assine logo, pague logo. Que tá bom para todo mundo. Que tá bom para todo mundo. Aí a filosofia do Vanderlei e essa idade, Luxemburgo, né? E pelo que o Flamengo pagou, tá bom para todo mundo. E a história da bola, o Zinho já viu muitas, né? O Fabrício estava no time que caiu do Cruzeiro em 2019. Hoje ele está indo com essa baita negociação. E o Ederson estava também. Depois veio para o Corinthians, nem fez sucesso, está na seleção. É isso. Então, como é que é o que o Branco fala? Roda gigante ou viaduto? Qual que é, Zinho? Um dia está por cima e um dia está por baixo. Futebol é um viaduto. É um viaduto. Um dia você passa por baixo, um dia você passa por cima. É isso aí, você viu? E a filosofia do Vanderlei Luxemburgo vendeu e entrega. Porque vai que o cara machuca. Entendeu? Isso. Eu acho que tem um pouco disso também. Essa é a filosofia do Vanderlei Luxemburgo. Vendeu e entrega. Porque se vai que ele fica aqui e machuca, aí perde o negócio. É um dilema, né? Entendeu? Tem tudo isso pra gente observar. Agora, os dois ficam no banco, é isso que você tem informação? Segundo a matéria da Letícia aqui, da amiga do... E se falou, eu também ponho a mão no fogo, a Letícia trabalhou com a gente no Fox Sports, exato, tá aí exato. Brilhando. E cobre muito bem o Flamengo, né? Ela e o Thiago, eles sempre assinam em dobradinha ali e tal. E é o treino. E eu já fiz live aqui no canal com a Letícia Marques também, cara. Faz tempo, mas eu já fiz. Agora ela não participa mais porque agora ela trabalha lá pro Grupo Globo, né? De hoje que definiu, né? Segunda-feira e tal, e a indicação, segundo ela, que ele vai ser o Davi Luiz. Sim, ela conhece o X9. Agora, sobre o Fabrício Bruno, quando o Pascoal fala, ele já se preparou, né? E levou o Léo Ortiz, eu achava que não, que tinha levado o Léo Ortiz para repetir a dupla de sucesso do Bragantino, né? Aí, de repente, aparece essa oportunidade para o Fabrício, que eu achei que o Léo, apesar que estava bem, Léo Pereira, uma hora ou outra acabaria cedendo o lugar para o Léo Ortiz, e aí a gente ia ter o Fabrício com o Léo. Agora vai ser Léo e Léo? Agora eu acho Pereira que vai ficar Léo e Léo. Eu não acho que o Davi vai ser titular assim. Não, acho que ainda volta o Léo, aí é Léo e Léo, é isso aí. Léo e Léo. Turma, vamos fazer o seguinte, E o técnico Tite, para esse duelo, tem um reforço importante. Joga muito. Ou box to box ou posicional, pode escolher. Box to box. Qualidade técnica que tem, tu pode usar nas duas funções aqui, ser sintético. Se tu quer um jogador mais posicional, ele te dá para jogar com um jogador pelo lado, certo? Se tu quer um jogador para liberar ele para fazer box to box, ele vai fazer porque ele tem qualidade técnica. O que é box to box? Tá aí, então, o Eric de volta e o provável Flamengo com o Rossi, o Varela, o Léo Ortiz, o Fabrício Bruno, a gente imagina que vai entrar durante a partida para fazer a sua despedida, Davi Luiz e Ayrton Lucas, o Eric, Pulgar, o Gerson, o De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e Everton Cebolinha. Esse deve ser o Flamengo do técnico Tite. Começo com você então, Gustavo Zupac, a importância de ter a volta do Eric Pulgar e esse meio de campo que o Tite adora. O Eric Pulgar vinha jogando muito bem antes da lesão. Ele, no começo da temporada, muito bom. Certamente o seu melhor momento no Flamengo, essa sequência em 2024.
A sua lesão abriu um espaço importante para o Alan voltar a jogar. O Alan que o Flamengo contratou junto ao Atlético Mineiro ainda não apareceu, também pela grave lesão que ele teve, então logo ele chegou. Então, para ele, foi um período importante para ganhar ritmo. O Flamengo passa a ter 2 camisas 5 prontos para jogar, para assumir a posição. Mas claro que ter o Pulgar de volta, você pensar nesse meio campo com o Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, todos eles recuperando. E você vê, dos 4, só o De La Cruz esteve saudável a temporada inteira. O Gerson passou por uma cirurgia, o Arrascaeta já teve a sua lesão muscular, o Eric Pulgar ficou fora um tempo, então, e cada um foi voltando. E o De La Cruz ainda teve uma dorzinha no joelho ali, que todo mundo ficou se questionando, isso, né? Mas não perdeu jogos por isso. E cada um voltando em um momento, então, assim, é difícil também para o Flamengo chegar a hora de tê-los todos no 100%, sabe? Isso é muito importante. Então, se ele puder voltar a jogar contra o Milionários, é uma ótima notícia para ele recuperar esse ritmo, porque o meio-campo do Flamengo bem é o Flamengo bem. Esses caras são jogadores muito especiais e podem fazer diferença nos jogos. É a melhor formação do meio-campo do Flamengo, André? Eu acho que é, sim. Por desempenho, sim. E acho que o Tite concorda com essa ideia. E ele tem, evidentemente, o Pulgar em altíssima conta. E isso deve ter aumentado a confiança do Tite. É uma boa notícia, né? Dentro daquilo que a gente falou no início do programa. A cada vez que o Flamengo entra em campo, tem o jogo, o objetivo, a pressão e as pequenas histórias em volta, né? Agora é a possibilidade de despedida do Fabrício Bruno, a volta do Pulgar, como o Gabriel vai ser recebido se entrar no jogo, ou na hora que o Flamengo pisar no gramado e ele for para o banco de reservas, né? Aparentemente é o que vai acontecer, mas talvez ele seja utilizado. O Tite, ele tem, na volta dos jogadores nos quais ele confia mais, um ponto para ficar mais confiante numa boa partida primeiro e na vitória que classifica o Flamengo na Libertadores. E é esse ponto que eu queria chegar. O Gabigol no Maracanã. O que será que o Tite está pensando em relação a isso? Porque é claro que é algo que precisa ser trabalhado. Como é que ele vai trabalhar essa volta, e eu imagino que seja algo aos poucos, do Gabigol com os torcedores? Os torcedores ainda estão machucados, Upa. Como é que você imagina isso? Você acha, não, peraí, não vai ser no Maracanã, você não acredita que o Tite vai fazer isso? Se ele fizer, o que é que você imagina que a torcida vai fazer? Qual vai ser a reação? Em relação ao Tite, eu acho que é assim, ele precisa tomar a melhor decisão pensando no Flamengo, antes de qualquer outra coisa. Por mais irritado, frustrado, decepcionado ou preocupado com a reação da arquibancada, se o Flamengo precisar do Gabriel, o Tite tem que olhar para o banco e saber que ele conta com um ótimo centroavante no banco, embora muito distante da sua melhor fase, mas um ótimo centroavante no banco. Então é possível que o Flamengo precise do Gabriel ao longo do jogo, né? Em relação à arquibancada, eu acho que é um olhar um pouco parecido. Primeiro, rede social é uma coisa, a arquibancada é outra coisa. Então, embora o mundo online tenha ficado revoltado com o Gabriel, talvez o mundo offline, o mundo real, o mundo da arquibancada esteja menos. É claro que vai ter gente que vai vaiar, é claro que vai ter gente que vai xingar. Eu até acredito que vai ser um tipo de recepção, no mínimo, em partes, que o Gabriel não está acostumado a ter. Mas muitas vezes a gente se depara com o mundo da arquibancada diferente com o mundo do ambiente digital. Acho que isso vai ser um pouco atenuado. Eu sou radicalmente contra torcida que vai a jogador durante a partida. Sou radicalmente contra, eu acho que isso só atrapalha. E assim como o Tite tem que pensar no melhor para o Flamengo, o torcedor tem que pensar de que maneira ele pode ajudar mais o seu time, né? Então acho que existem as horas apropriadas para se manifestar descontentamento com o Gabriel, especialmente antes e principalmente depois do jogo. Durante o jogo, só atrapalha. Pois é, a gente já viu isso acontecer no Maracanã algumas vezes, inclusive com o Pedro, né? Existia, ou eles colocaram uma rivalidade entre Gabigol e Pedro, que era uma coisa absurda, que não precisava existir, e os próprios torcedores fizeram isso em algum momento. André Kfouri, como é que você imagina que o Tite vai trabalhar isso? Porque a gente tem que pensar no Flamengo, mas ele está pensando também na reação e na parte emocional do Gabigol. Ele não tem obrigação nenhuma de colocar o Gabriel para jogar, né? Ele tem a obrigação de pensar em colocar o Gabriel para jogar se o Flamengo precisar dele. O técnico, ele tem uma série de coisas no seu controle em relação às substituições, né?
a parte tática do jogo, o que ele quer, colocando esse no lugar daquele. Às vezes um jogador se machuca logo no início, tem um que é expulso, né? Essa parte do jogo não dá para controlar. E o Gabriel é alguém que pode ajudar, mesmo distante do seu melhor momento técnico, mesmo também pressionado pelas situações que ele próprio criou para si. A coisa do exame antidoping foi ele que criou, vestir a camisa de outro clube e se permitir ser fotografado. Se permitir ser fotografado, não, correr o risco de ser fotografado, porque não foi uma falta autorizada, ele também se colocou nessa posição. Então, se isso pode ajudá-lo, eventualmente, a entrar em campo e ter mais vontade ainda de fazer um gol, fazer 2 gols, ser o homem do jogo, decidir a partida e, a partir daí, começar a recuperar o terreno perdido com o torcedor, o técnico não tem obrigação de fazer nenhum tipo de favor a ele. Só para que eu não seja mal entendido. O Tite tem que colocar o Gabriel em campo se ele achar que o time precisa do Gabriel. Ele não tem obrigação de achar. E se o time não precisar, ele também não tem, obviamente, obrigação de falar, vai lá, Gabriel, eu vou tirar o Pedro agora, vou colocar você, o jogo está ganho, vai lá, faz a sua festa e tudo vai ficar bem. O Tite é um cara que pensa no grupo, ele pode não ter com esse jogador a melhor das relações, eles têm um histórico aí de alguns problemas, não levou para a Copa, aquela frase em comemoração de título na qual o Gabriel ofendeu o Tite, tudo isso já ficou para trás, tem que estar superado. O Tite visitou o Gabriel quando ele foi suspenso, foi na casa dele para demonstrar apoio, etc. Então, essas são situações que um treinador precisa administrar. Agora, a obrigação de colocar em campo, ele não tem. E se o Flamengo precisar e o Gabriel jogar e fizer alguns gols, eu acho que aí todo mundo vai ficar satisfeito, mesmo aquele torcedor que foi lá para dizer que o Gabriel não deveria ter colocado a camisa do Corinthians. Zupa, 2 em 1 agora. Vamos, famosa. Faz tempo que não faço esse tipo de pergunta. Primeira você acha que o Tite vai estar assim, tomara que eu não preciso colocar o Gabigol em campo? Acho. Segunda, e se por acaso o Gabigol entra e arrebenta com o jogo? Aí se esquece tudo, deixa isso para lá? Não. Acho que o Tite prefere que não precise colocar o Gabriel, sim. Porque, assim, nos 2 cenários, vamos supor, o Flamengo está com o jogo resolvido. Tá, jogo resolvido. Se ele coloca o Gabriel, vou colocar o Gabriel para ver se ele reconquista um pouco o torcedor, pode ser interpretado da outra forma. Ele vai colocando o Gabriel para ele ficar exposto aos xingamentos da torcida. Pode ser que alguém interprete de outra forma. Então, eu imagino que ele prefira não precisar mexer com isso. Mas o jogador está lá para ser utilizado caso necessário. E assim, se ele entrar e arrebentar com o jogo, eu não acho que acabe e esquece tudo. Mas eu acho que é o máximo que ele pode fazer a essa altura para dar o primeiro passo para tentar que isso aconteça. E acho que uma sequência de fatos como esse vai trazendo aos poucos a relação do Gabriel com a arquibancada um pouco mais próximo da normalidade. Acho que vai ser um momento estranho nessa relação, como disse o André, causado exclusivamente por ele e de graça, totalmente de graça. E ele vai ter a chance, talvez, de começar a tentar encontrar o caminho das desculpas, se não de forma verbal, mas com gestos, né? Porque a desculpa verbal dele, ela colou muito pouco. Talvez a desculpa com ações, com gestos, ela mostre um pouco mais de sinceridade. Muito bem, vamos falar do Fluminense. Galera, neste vídeo aqui temos o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falando do terreno que o Flamengo quer comprar para construir o seu estádio. Vamos lá então, as imagens são da Letícia Marquis. Simbora. Eu já falei, não conta para político as coisas, não discute comigo, que eu falo tudo por aí abertamente. Então, assim, qual é a nossa disposição para quem acha que a conversa está complexa? Eu acho que, sob o ponto de vista urbanístico, com o projeto que eu vi, com os estudos que eu vi, eu não vi projeto detalhado, mas com os estudos que eu vi, o Flamengo está fazendo muito mais do que somente um estádio. O Flamengo, através da sua administração, e eu não tenho nada a ver com a eleição interna do Flamengo, não me meto nem da do Vasco, quanto mais na do Flamengo, mas o que o Flamengo está fazendo é, de fato, presente para a cidade. Porque inclui um estádio para um clube das dimensões do Flamengo. E é inaceitável que o Flamengo não tenha o estádio, por mais que isso para o vascaíno seja duro de dizer, inaceitável que um clube dessa dimensão não tenha um estádio. Mas ali você tem, de fato, um projeto que significa um impacto sobre a política de comércio,
de valorização da região. Então essa postura está colocada por parte da Prefeitura. Landim, o que eu vim dizer para vocês aqui hoje? Né? E falei isso hoje de manhã, quando o Pedro foi me representar lá na reunião na Caixa, com a Caixa Econômica Federal, eu falei, dá uma cutucada para perguntar para a Caixa o que é que eles estão entrando nessa festa. Porque só só vender o terreno, qual o desconto que eles estão dando? Qual é a moleza que eles estão dando? Para vocês terem uma ideia, nessa operação urbana consorciada, eu acabei, isso ano passado, com votação da Câmara de Vereadores, eu acabei de perdoar um crédito, uma dívida que a Caixa tinha com a gente nessa operação de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Então, a Caixa está... Eu estou provocando mesmo aqui, viu, Landim, para chegar lá na Caixa para ver se eles... Por favor. Você não pode falar, eu posso. Mas a Caixa, por exemplo, a Caixa cobra uma taxa de administração, Elinho, meu querido amigo Super Elinho. A Caixa cobra uma taxa de administração para os seus executivos de cada negociação do Porto Maravilha, que varia, Otávio, entre 3% e 4%. Então, enfim, isso dificulta as operações lá, que o pessoal está olhando mais para o seu lucro pessoal. Não estou deslegitimando ninguém, é absolutamente republicano e dentro da regra e da lei. Não estou dizendo que ninguém está fazendo nenhuma ação. Mas qual é a vantagem efetiva que a Caixa está dando para o Flamengo? Vai dar um desconto no preço? Vai diminuir o valor do seu potencial construtivo? Eu vim aqui para dizer para vocês aqui o seguinte. É claro que político tem sempre esse risco. Como só tem vascaíno na eleição, eu estou tranquilo para não acharem que eu estou fazendo só médico flamenguista. Mas o que entendendo que essa é uma negociação sofisticada, que o Landim fez todo mundo assinar NDA e não pode falar, só eu que não tenho essas travas e acabo dizendo tudo que tem que ser dito, independente do que a Caixa fizer, e eu coloquei isso na mesa hoje, claro que isso vai depender de algumas negociações nossas, Landim. Se a Caixa não quiser vender, se trata de um terreno privado. E se tem um poder autoritário no Brasil, que pertence aos governos, aos chefes de executivo, é a tal da desapropriação. Vai sair, hein? Se a gente entender que essa negociação com a Caixa, eu acho que aí eu tenho que dizer isso, a toda boa vontade do presidente da Caixa, esteve aqui pessoalmente essa semana, aliás hoje, veio negociar, então a toda boa vontade, mas eu estou dando um recado aqui para a Caixa, que se não houver um entendimento, um avanço e algum tipo de compreensão do que... Repare o que eu disse aqui, eles dispõem e detêm o potencial construtivo de toda aquela região. Ao dispor e deter todo o potencial construtivo daquela região, quando vem um equipamento como o estádio do Flamengo, com tudo que tem no entorno, por óbvio, esse potencial construtivo que ele detém, valoriza. Ou a compreensão disso, ou estão querendo fazer, eu diria, da esmola. Galera, e por último está aqui, cara, a foto, a imagem aérea do terreno do gasômetro, onde o Mengão pretende construir o seu estádio, ó. Vai sair, hein, cara? Depois dessa reunião que teve hoje, ontem, à noite, vai sair o estádio do Mengão, galera. Flamengo vai comprar o terreno e vai construir o nosso estádio. Que maravilha, cara. Eu vivi para ver isso. Tô arrepiado aqui, ó, emocionado. Já pensou o Flamengo começando a construir o seu próprio estádio, cara? Vamos ter 2 estádios, né? Porque o Flamengo tem a concessão do Maracanã por 20 anos. Então é isso. Cara, que maravilha, hein? Temos aqui a foto do André Durão. André Durão, né? Tá aí a foto aérea, né? Imagem aérea do gasômetro, onde o nosso Flamengo vai construir o nosso estádio. Que maravilha! Bem, trouxe aqui para você um vídeo bem completo. Um vídeo massa, cara. Nossa! Com muitas informações, com muito debate. Primeiramente falamos aqui da venda, né, do Fabrício Bruno. Desejo toda a sorte do mundo para o Fabrício Bruno, que ele possa ser feliz lá no West Ham, né? Porque com essa bala que tá vindo aí, ele vai, né, cara? A dúvida é, será que ele vai jogar? Ele vai se despedir hoje à noite no Maracanã
contra o Milionários? Ou não? Ou vai ser preservado? Porque se ele se lesionar, pode melar o negócio, né? Então tem tudo isso. Tudo é possível, né? E o Gabigol, se ele entrar, vai ser vaiado, não vai ser vaiado? E se ele fizer gol, a galera vai fazer o quê? Será que o Tite vai escalar ele? Será que o Tite vai correr o risco? E se escalar o Gabigol e ele arrebentar no jogo? E se escalar o Gabigol, a torcida vaiar muito ele? Cara, que situação chata, né? E quem causou tudo isso foi o Gabigol. Não precisava disso, né? O cara foi pôr a camisa do rival. Pra que ele fez isso, cara? Ele que criou essa situação ruim pra ele, né? Não precisava. Ele que quis isso e agora ele tem que passar por isso. A gente não sabe qual será a reação do torcedor no Maracanã. Certamente irão vaiar se ele entrar. Eu acho que vão vaiar. Quantos, não sei, uma parte vai ficar quieta, outra parte vai vaiar, não tem como a gente saber, né? Mas que o Flamengo possa vencer. O mais importante do dia é a vitória, é a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. E por último, comentando sobre o Éric Pulgar, que ficou quase um mês parado, né? Ele se lesionou naquele jogo contra o Botafogo. E de lá para cá, o Alan jogou no lugar dele. O Alan jogou junto com o De La Cruz e o Gerson, né? Fazendo ali o meio de campo, né? Outras vezes entrou o Igor Jesus também, né? E é isso. Tomara que dê tudo certo, cara. Tô feliz pra caramba. Que o Éric Pulgar possa jogar, possa ser titular. Que o Fabrício Bruno, não sei se já tá acertado ou não. Se jogar, que não se lesione, pelo amor de Deus. Tem que dar tudo certo pra nós hoje. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras e fui.